Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. É, eu queria trazer também um pouquinho, compartilhar a ideia que eu aprendi sobre a estaca da tenda, tá? Por que a estaca ela foi identificada pelos profetas como Messias, né? O Messias comparado à estaca de uma tenda, né? Cabana, certo? Habitação, né? Que é a figura da mulher, da igreja, né? Do corpo do Messias. E por que isso é arrematado lá na história de Débora, que está nos Juízes, né, no capítulo 4 do livro de Juízes? Para início de conversa, essa é uma imagem que também se assemelha à questão da pedra angular, né? A gente está falando da mesma coisa, na verdade, né? Porque a estaca, a tenda, a gente sabe que é uma habitação temporária, uma cabana, né? Que ela é justamente feita com caráter nômade, ou seja, ela não pode ter essa, vamos dizer assim, essa estabilidade toda, essa perenidade toda no terreno, justamente porque uma tenda é usada para se montar e desmontar, né? Depois levantar acampamento e partir para outro lugar. Então ela tinha um caráter temporário, certo? Diferente de uma casa mesmo que é edificada e ela tem a intenção de ser consolidada por mais tempo, né? Em determinado lugar. Então, mas a gente pode trazer esses paralelos, né? Porque numa edificação, o que a pedra angular cumpre, né? Como uma edificação perene, a pedra angular, ou seja, aquela que serve como alicerce e como base de todas as demais pedras ou tijolos que vão estar em cima, né? De modo que se a pedra angular é retirada, o resto desmorona, certo? Nas edificações mais perenes, a gente também tem esse paralelo, essa regra de 3, vamos dizer assim, em relação a uma cabana ou uma tenda, como uma habitação mais simples, mais leve, portanto deve ser mais móvel, tá? A gente tem esse paralelo com a estaca, porque se a estaca é removida, né, a tenda ela voa com vento, né, ela é desarmada, certo? Portanto ela se desfaz, a gente pode dizer assim. Então a estaca ela tem esse caráter fundamental, ou seja, constitui o fundamento do que seria a tenda. Aí fica fácil, né? Fica mais fácil a gente entender porque que ela também é um símbolo do Messias, tá? Lá em Isaías 22, ele estava usando uma figura também, né? A questão do o Criador chamando o seu servo Eliakim, mas se vocês lerem o texto lá no contexto, vocês vão ver que ele é uma figura também, ele estava sendo usado como uma figura do Messias, tá? Porque o Criador dizendo, né, por meio de Isaías, dizendo que poria sobre os ombros dele a chave da casa de Davi. É óbvio que nenhum ser humano pode ter essa honra, né? Mas é que esse ser humano que ele representava, assim como tantos outros, ele era uma figura do Messias, né? E então o servo Eliakim, né, convocado pelo Criador, é a figura do Messias. Sob os ombros dele estarão a chave da casa de Davi. O que ele abrir, ninguém terá o poder de fechar. E o que ele fechar, ninguém será capaz de abrir. Lembra que no Apocalipse, aí foi finalmente revelado, né? Lembra que uma das apresentações daquele ser que estava revelando as coisas a João, ele dizia que ele tinha a chave de Davi. O que ele abria, ninguém podia fechar. O que ele fechava, ninguém era capaz de abrir. Lembra que se a chave é para as portas, né? As portas do templo, e se as coisas entram no nosso templo pelos ouvidos, né? A gente tem uma figura bastante interessante do ouvido, né? Que eu também gostaria de trazer em outros materiais. Eu tenho compartilhar algumas coisas que eu tenho entendido também, né? Desde o uso de brincos, né? Brincos que o povo de Israel juntou todos e entregou a Jacó para que Jacó enterrasse aos pés de um carvalho, né? Evitando a idolatria, certo? Isso está lá no Gênesis. Desde essas histórias que apontam para a questão dos ouvidos, tá? Como porta do nosso templo, os rituais de purificação da lei, né? Tudo isso aí eu gostaria de também compartilhar com vocês algumas coisas que eu tenho percebido, tá? Mas se a gente voltar para fazer essa associação com os ouvidos, então essa porta que é aberta ou trancada com chave, né, seria o que entra pelos nossos ouvidos, que é o que
que realmente nos nutre como templos espirituais do Criador, certo? O templo físico ele é nutrido pela boca, mas o espiritual e verdadeiro ele é pelos ouvidos, tá? Pelas palavras que a gente ouve. E se a gente pensar bem, examine o que acontece com nós mesmos, né? Que a gente nós que estamos nessa caminhada aí de já compreender essas coisas, né? Saindo do Egito e dando atenção para essas coisas aqui, tá? Veja que, independente de qualquer coisa que homens façam, veja que essa porta que está aberta diante de nós aqui, ela ninguém pode fechar de fato, né? Essa porta, isso aqui é um exemplo, por exemplo, né? Compreender essas coisas aqui, ó, como o Messias, como a estaca da tenda, isso é uma porta que foi aberta por ele, eu pelo menos, com toda a humildade, claro, né? Eu entendo que é isso, tá? Eu julgo que é isso. Porque isso aqui nenhum homem pode tirar de nós, veja, né? Que nenhum homem pode nos impedir de chegar a esse entendimento, né? É incrível isso, né? Mas o contrário, infelizmente, também é verdadeiro, né? A gente tenta transmitir essas ideias aqui para outras pessoas e tem pessoas que parece que os sentidos estão todos embotados, né? Incrível, né? A gente, por mais esforço que a gente possa fazer, ou seja, a gente tenta abrir a porta da pessoa, mas parece que aquela porta ela está fechada por alguém superior a gente, né? Porta fechada por aquele que tem a chave de Davi, certo? E aí, às vezes a gente tem a impressão de realmente estar perdendo tempo, né? Já tentando abrir uma porta que foi fechada por alguém que é superior a gente, portanto a gente não terá essa capacidade de abrir, né? Veja que as ovelhas que serão dele ouvirão a voz dele, né? Ou seja, terão a porta aberta, a chave aberta, né? E tem outros que a chave ela está praticamente lacrada, né? Bom, se a gente entende assim, a gente compreende essas coisas, né? Mas a gente deve continuar espalhando a semente, tá? Porque nós não temos condições nenhuma de saber quem que foi fechado por aquele que tem a casa da chave de Davi, a chave da casa de Davi, e por quem foi aberto, né? A gente não tem condição de ver isso, sabe? Só aquele que literalmente fechou ou abriu é que sabe o que fez, né? E aí ele disse que, depois de se apresentar como aquele que tem a chave de Davi, que a gente sabe que é o Messias, né? Revelado lá no livro das revelações, né? Literalmente, que é o Apocalipse. Aí depois o Criador diz que eu mesmo o fincarei, quem? Aquele que tem a chave da casa de Davi, o Messias, como uma estaca em terreno firme. Né? O Criador disse que o fincaria como uma estaca em terreno firme. Esse que tem a chave da casa de Davi, tá? Um pouquinho mais adiante em Isaías, aí no capítulo 33, ele reforça a ideia, ou seja, ele deu dois testemunhos, tá? Olha para Sião, cidade das nossas festas solenes, contemplem os teus olhos a nova Jerusalém, morada tranquila. Essa que está lá, que já teve carta de divórcio, não pode ser chamada de morada tranquila, né, gente? É só vocês ligarem aí o noticiário para ver, vocês verem que se existe um lugar no mundo que não pode ser chamado de morada tranquila, é a Jerusalém que está lá, a física, certo? Mas a nossa nova, que é a verdadeira, essa sim, essa sem dúvida nenhuma será morada tranquila porque é o sábado, né? É o sábado, é o descanso, certo? Tenda que não será mudada, essa tenda ficará para sempre, veja, então ela não terá mais caráter de tenda, porque tenda é um caráter nômade, como eu falei no início, mas ela será como um templo, ou seja, ela será uma tenda fixa, perene, cujas estacas jamais serão arrancadas, ou seja, as estacas, né, da tenda, o Messias e os seus seguidores, esses já não serão tirados, jamais, né? Esses aí definitivamente permanecerão para sempre. Então veja que estacas é aquilo que dá fundamento àquela tenda, que antes era provisória e agora será, aqui na Nova Jerusalém, ela será fixa, ela será um templo. Ela será um templo fixo, uma casa fixada, estabelecida para sempre, tá? E aí Zacarias também contribui
dizendo que a pedra angular viria de Judá. A pedra angular, ó, ele está fazendo na mesma sentença, ele está se referindo à pedra angular aplicada a templo, né, à edificação, certo? Ela viria de Judá, e que de Judá, do mesmo lugar, viria a estaca da tenda, o arco da batalha, os governantes e chefes. Maor, certo? Maor, governante, né? Maria, lembra que é a mãe do Maor. Então, né, o governante verdadeiro, o chefe, é aquele que viria, é a pedra angular, que viria de Judá e que também é a estaca da tenda, dita por Zacarias. E aí quando a gente vai, aí é o que ajuda a gente a entender por que aquilo aconteceu com Jael, mulher de Eber, né? Na história de Débora, a história de que está lá em Juízo no capítulo 4, né? Quando Débora, que era uma profetisa, ela disse que o povo seria liberto das mãos do inimigo, né? Que naquela altura era Canaã. E aí convocou os homens a fazerem, mas aí o homem lá, ele ficou, ele, que era o general, né? Ele pediu para que a profetisa fosse junto com ele ao campo de batalha, né? Como garantia. E aí ela disse, Débora, né? E aí Débora, ela disse que não, eu irei, mas vai ser pela mão de uma mulher, então, que o povo seria liberto, tá? Não vai ser pela mão deles, os homens, né? E ela profetizou isso, e de fato eles foram à guerra, eles derrotaram aqui as forças de Císera, que era o general de Canaã, mas acontece que esse Císera, o general, ele acabou fugindo, claro, ele perdeu a batalha, né? Ele acabou fugindo, sendo perseguido ainda por alguns de Israel, tá? E aí ele entrou na tenda de uma mulher, que é a mulher de Eber, né, que estava uma tenda um pouco afastada do arraial, né? E lá nessa tenda estava essa mulher aqui chamada Jael, né? E acabou se abrigando ali e pedindo que ela o escondessem daqueles de Israel que estavam perseguindo ele, né? Ainda vindo desde o campo de batalha, desde o arraial, tá? E aí essa mulher, no primeiro momento, ela abrigou ele e ofereceu ali, deu algo de beber para ele, né? E como ele estava cansado da batalha e também da fuga, ele não demorou muito, ele acabou de cansaço, ele acabou adormecendo, né? Foi aí que essa mulher, ela pegou uma estaca da tenda que ela estava numa tenda, ela pegou uma estaca dessa tenda que ela estava, tá? Ela arrancou a estaca, ela lançou mão de um martelo, ela pegou um martelo e matou esse general de Canaã, tá? Ele matou Císera, o general de Canaã, ou seja, o líder máximo das forças adversárias. Ela matou ele cravando essa estaca na cabeça dele, na fonte, junto ao chão. Então veja que a morte desse general de Canaã, o líder máximo das forças adversárias, ela veio sim pela mão de uma mulher, conforme Débora profetizou, mas ela se deu, ou seja, a ferramenta, um instrumento utilizado, vamos dizer assim, que realmente causou a morte, é a estaca da tenda. Ou seja, pelas mãos de uma mulher, agora é que o general de Canaã, o líder máximo das forças adversárias, será morto. Será morto, mas qual é o instrumento que essa mulher usou? A estaca da tenda. É só isso que pode matar o general de Canaã, certo? A estaca da tenda, que veio de Judá, a gente sabe agora o que ela significa. É. E como uma espécie de contribuição, a gente tem dentro daquela velha história de que as coisas da criação são todas as coisas, tá? Todas elas nos direcionam ao entendimento das coisas do Altíssimo, né? Então já é de conhecimento de muitos aí, muitos que estão na nossa caminhada, né, a mesma caminhada que a gente, de que até histórias infantis e lendas e mitos desse mundo, desde os gregos lá atrás, né, eles também são uma paráfrase das coisas postas pelo Criador e que vão se cumprir. Então,
E a lenda do Drácula, né, ela é uma das mais explícitas disso, porque primeiro que Drácula representa o pequeno dragão, né, ele quer dizer pequeno dragão, Drácula, né, o pequeno dragão, ou seja, uma versão menor de um dragão, certo? E se por um lado a gente tem o Messias como imagem barra sombra visível de algo que é maior, do Criador que é invisível, né? Por outro lado, a gente tem a figura do dragão, que representa lá desde da visão de Apocalipse 12, como também em outros testemunhos, a imagem do adversário, né? E o adversário também terá a oportunidade de deixar uma imagem física dele no mundo, tendo a oportunidade de fazer o que vai fazer, conforme está relatado já não só no Apocalipse, como também Paulo falou sobre isso, né? E então a gente pode entender sim o Inico como o pequeno dragão, ou seja, a versão menor de algo que é maior, né? No caso, um dragão é maior, só que ele vai ter uma versão reduzida, carnal, e vai ter também os mesmos 3 anos e meio de governo. Assim como o Messias teve os 3 anos e meio de, de governo, vamos dizer assim, dele, porque ele, afinal de contas, ele já tinha falado, ele falou, quando ele chegou aqui, ele falou que o reino já era chegado até a gente. O reino dele, que é invisível, que é espiritual, já era chegado até a gente, então, portanto, ele reina, certo? Até porque ele começou a reinar com 30 anos, cumprindo exatamente o que Davi, né? Davi também começou a reinar sobre Israel com 30, né? Por isso que ele é filho de Davi, certo? Por isso que ele cumpriu esse sinal. Ele dizendo que o reino dele já estava em pleno vigor e ele começou com 30, né? Por isso que ele não começou antes, certo? Ele teve que começar com 30 e deu testemunho por aproximadamente 3 anos e meio. Da mesma maneira, o adversário, seguindo a justiça do Criador, né, a balança equilibrada, certo, do Criador, o Criador vai dar oportunidade também para o rebelde também lançar a semente dele por 3 anos e meio, que é o pequeno dragão, certo? O Drácula. Ele é morto com uma estaca de madeira no coração, certo? Embora, de primeiro, a lenda do Drácula, na verdade isso não representa a morte definitiva dele, mas apenas uma paralisação da ação vampírica dele. Tanto é que depois ele pode voltar, certo? Mas então não seria uma morte simbólica, mas temporária, porque é apenas como uma paralisia da ação vampírica dele. Então, morto com uma estaca, a estaca a gente está aprendendo agora o que ela significa. E de madeira ainda, né, que é o termo etz em hebraico, que aponta para árvore, aponta para madeira, aponta para tronco, né, aponta para graveto, certo? Para lenha, né? Lenha, né, o feixe de lenha que Isaac carregava nas costas, né, juntamente com Abraão, conduzido por Abraão, lembra? A Etz, então, representa exatamente o madeiro que a estaca passou, não é mesmo? Estaca de madeira a gente só pode apontar para o sacrifício que a estaca da tenda cumpriu, não é mesmo? É isso que vai causar a morte do pequeno dragão. E embora não seja a morte de definitiva, mas apenas uma suspensão, vamos dizer assim, temporária de suas atividades. E é o que está relatado no Apocalipse, né? Porque diz lá que o dragão, o dragão aí no caso, né, o dragão, a figura maior do adversário, ele não seria morto de imediato, mas ele seria impedido de agir, acorrentado por 1000 anos, ou seja, significa que a ação vampírica dele estaria paralisado por esses 1000 anos, ela seria paralisada por 1000 anos. Depois convinha que ele fosse solto ainda por um pequeno período de tempo, né? É exatamente o que vai acontecer no 8º dia, né? Após passar o sábado, no 8º dia ele será solto, e aí sim, definitivamente ele será dado à morte apenas pelo sopro do Messias, o sopro, o ar, o fôlego, o ar, certo? O espírito dele, que vai estar abundante na gente por causa do sábado, certo? E aí definitivamente a gente vai fazer a opção de uma vez para sempre pelo bem, né? E aí o mal, sim, definitivamente deixará de existir, e isso significa que ele será entregue à morte definitiva,
a segunda morte, o lago de fogo e o enxofre. Aí sim que o Drácula será morto, de uma vez por todas, certo? Mas nesse evento que a gente está prestes a passar, eu entendo assim, né? Que é essa transição do sexto para o sétimo dia, ela ainda não será a morte definitiva, mas apenas a paralisia da ação vampírica dele, né? A paralisação da ação vampírica dele por 1000 anos, com essa a estaca de Al-Hudá sendo cravada no entendimento dele, certo? Vai ser pelas mãos de uma mulher, pessoal. A morte do general de Canaã. Eu espero que eu tenha me feito entender, tá? Tanto os mitos, as lendas, como a história de Débora, e assinado embaixo pelo Criador por meio dos profetas, né? Dão a entender que a estaca da tenda é a figura do nosso Salvador.